Pai dos irmãos, graças a Deus por tudo que Deus tem feito em nossas vidas. Hoje, nossa lição de número 9 e nosso tema é Jesus, o holocausto perfeito. O que é holocausto? É uma oferta totalmente consumida. No Antigo Testamento a gente vê, nós vemos que o holocausto era feito quando a oferta era totalmente queimada, era totalmente consumida pelo fogo. Jesus é o holocausto perfeito porque ele foi totalmente consumido. Jesus não foi queimado, mas ele foi totalmente consumido, provado em todas as áreas da vida, provado e aprovado, e sofreu todas as situações que o homem poderia sofrer. E o nosso textuário que está em Hebreus capítulo 10 diz assim: na qual vontade temos sido significados pela oblação do corpo de Jesus Cristo, feita uma vez. Ou seja, um único. No Antigo Testamento a gente vê que tinha um sacrifício da manhã, da tarde, da manhã, da tarde, o sacrifício das festas, uma vez por ano o sacrifício, mas aqui Jesus nos resgatou com um único sacrifício. Nós vemos como o sangue de Cristo é um sangue poderoso. E a nossa verdade prática: os holocaustos da antiga aliança eram transitórios e imperfeitos, mas o sacrifício de Jesus Cristo é perfeito e eterno, porque ele morreu e ressuscitou eficazmente por toda a humanidade. Então Jesus morreu e ressuscitou, e o seu sacrifício foi tão eficaz que ele salvou toda a humanidade daquela época e a humanidade de todas as épocas na eternidade. A nossa leitura bíblica em classe, que está em Levítico capítulo 1, do versículo 1 ao 9, diz assim: E chamou o Senhor a Moisés e falou com ele na frente da congregação, dizendo: Fala aos filhos de Israel e diz-lhes: Qual algum de vós oferecer oferta ao Senhor, ofereceis os vossos ofertas de gado, de vacas e de ovelhas. Se a sua oferta for holocausto de gado, oferecerá macho sem mancha, a porta da tenda da congregação, ofertada de sua própria vontade perante o Senhor. Aqui, meus irmãos, a gente vai ver o quê? Essa parte, como Deus requereu, disse a Moisés que queria a oferta. Como a oferta deveria se achegar até o templo. Como Deus queria que fosse feito o sacrifício. Aqui no versículo 7, e os filhos de Arão, os sacerdotes, porão fogo sobre o altar, pondo em ordem a lenha sobre o fogo. Ou seja, o fogo deveria queimar, arder, até consumir tudo. Alguns dizem que o fogo não se apagava, mas naquela época ali, provavelmente se apagava porque eles tinham que mudar. Mas no templo, alguns defendem que o fogo não se apagava. E o versículo 9: Porém a sua fressura e as suas pernas lavar-se-ão com água, e o sacerdote tudo isso queimará sobre o altar, o holocausto, a oferta queimada e cheiro suave ao Senhor. Ou seja, deveria ser lavado, tudo preparado, um sacrifício preparado, um sacrifício limpo, o tipo de animal que deveria ser para aquele sacrifício determinado. E nós vemos o quê? Como deveria ser feito? Deveria ser consumido o sacrifício. O holocausto era a consumação, consumir totalmente o sacrifício. O fogo deveria consumir totalmente o sacrifício. A nossa introdução. Apesar da glória e da simbologia do holocausto, os profetas não demoraram a revelar a transitoriedade desse ritual levítico. Eles sabiam que, embora a oferenda fosse eficiente como tipo de um sacrifício melhor e definitivo, não era eficaz em si mesma para redimir o pecado. Por isso, o holocausto tinha de ser oferecido pela fé, com os olhos postos no Calvário. Eles ofereciam o sacrifício com o rosto já no Calvário, com o rosto sabendo que haveria um Redentor, haveria o Senhor que iria resgatá-los do pecado, porque aquele sangue não tinha poder para resgatá-los. Então aqui no tópico 1, o holocausto é o sacrifício mais antigo. O holocausto, meus irmãos, é o sacrifício mais antigo porque era feito por outras religiões, por outros segmentos. Aqui o holocausto não foi estabelecido por Moisés, nem surgiu durante a peregrinação de Israel. Foi muito antes disso. Nós vemos Abraão sacrificou, nós vemos outros homens antes de Moisés que sacrificaram. Mas aqui nós vemos que quando Deus manda Moisés, ele dá todas as diretrizes como ele queria o sacrifício. Não que antes o sacrifício deveria ser de qualquer jeito. Mas aqui o Senhor faz uma lista. Tipo de animal que deveria ser, como que deveria ser, da forma que Jesus que deveria ser. Nós vemos o que faz uma alusão acerca do sacrifício do Senhor, é quando Abraão vai sacrificar Isaac. E ali nós vemos o cordeiro já preparado. Ali faz uma simbologia acerca do Senhor Jesus. Quem era para estar no lugar, o Isaac, éramos nós. Aquele cordeiro ali que não tinha nada a ver, era o Senhor. Nada a ver no sentido, meus irmãos, que não tinha culpa. A culpa era nossa. E aqui no tópico 1.
A definição de holocausto. O termo holocausto provém do vocábulo hebraico olah, que entre as suas coisas significa acender ou ir para cima. É uma referência tanto à fumaça da oferta queimada que subia, como à essência dessa mesma oferta que se elevava às narinas do Senhor como cheiro agradável. Nós já falamos acerca disso, de como deveria ser a fumaça. Até a fumaça deveria ir para o céu, deveria, da forma que a fumaça subia, eles sabiam que o Senhor estava recebendo a sua oferta, recebendo o seu holocausto, eles fazendo o holocausto, e o Senhor, da forma que subia a fumaça, eles entendiam se o Senhor estava recebendo ou não. Os objetivos do holocausto, parte 2. Dois eram os principais objetivos do holocausto: tornar o homem propício a Deus e aprofundar a comunhão de Israel com o Senhor. Irmãos, o holocausto não foi para que Deus pudesse ser mais adorado, foi para que Deus colocasse para o homem certas coisas que o homem pudesse seguir como uma obediência, e através dessa obediência do homem, o Senhor pudesse se manifestar no meio do povo. Foi isso que o Senhor requeria do povo, obediência, e através dessa obediência, Deus se manifestar. E aqui no 3, a tipologia do holocausto. Os profetas sabiam que os sacrifícios do Antigo Testamento eram transitórios e que uma aliança superior definitiva já havia sido providenciada por Deus. Em Jeremias 31, do 31 ao 33, e Davi, por exemplo, estava ciente que o holocausto apontava para um sacrifício melhor. Ele vai relatar isso em Salmos, e a gente vai ver também em Hebreus, que vai fazer uma certa alusão acerca do livro de Levítico. E Jeremias também fala acerca disso, fala do Redentor, fala da salvação. E mais adiante, voltemos ao assunto. Ou seja, o assunto que nós estamos tratando é o quê? Essa tipologia, essa alusão que faz, eu acabei lendo tudo, não tenho o costume de ler tudo assim, mas acabei lendo tudo. Faz uma alusão acerca daquilo que era, daquilo de forma que eles esperavam o Redentor. Eles sabiam que aquele sangue não era suficiente para perdoar os pecados do povo, para perdoar o povo. Então eles esperavam que um Redentor, nós vemos, uns Salmos vai falar acerca de Jesus, vai fazer uma alusão acerca de Jesus, principalmente o livro de Isaías faz uma alusão acerca de Jesus. Então tudo isso era o quê? Foi uma tipologia do holocausto, eles usavam isso como uma tipologia, entendiam acerca de tudo aquilo que estava acontecendo e esperando uma aliança maior e melhor, que tem mais firmeza, que o poder de Deus, a graça do Senhor se manifestaria mais abundante. O tópico 2, holocausto na história de Israel. A oferenda de holocaustos pode ser encontrada nos 3 principais períodos da história de Israel: no Antigo Testamento, patriarcal, mosaico e nacional. Na época dos patriarcas, na época mosaica e na época nacional, quando havia os juízes, os reis. Aí nós vemos também esse tipo de serviço e ainda acontecia. Então sempre houve ali o holocausto. No período patriarcal, o sacrifício dos patriarcas Noé e Abraão é apresentado de acordo com a oferenda, ou seja, um holocausto que Abel ofereceu ao Senhor. Irmãos, é muito interessante porque nós não vemos um padrão de holocausto, como Deus queria. Isso foi uma coisa espontânea de Abel. Isso foi uma coisa espontânea, quando a gente vai ver aqui, de Noé. Isso foi uma coisa espontânea de Abraão. Então não foi uma regra que Deus criou, falou, eu quero holocausto. Não, ninguém disse para eles que Deus queria holocausto. Não, mas eles colocaram diante de Deus, fizeram aquilo que eles sentiram. Foi uma coisa espontânea, uma espontaneidade muito boa, que agradou a Deus. Então nós vemos aqui, aí vai chegar no período mosaico. Após a saída dos filhos de Israel do Egito, o Senhor instruiu a Moisés a sistematizar o culto divino, e a fim de evitar impurezas e práticas pagãs. Ou seja, claro, outros povos também tinham essa prática de queimar o sacrifício, de queimavam até crianças, mas aqui Deus colocou o padrão que Deus queria para o povo. Não que Deus estivesse imitando outros deuses, mas Deus colocou para eles as regras, da forma que Deus queria que eles fizessem. Porque outros povos adoravam outros deuses, faziam sacrifício a outros deuses. Mas aqui, Deus determinou um padrão para que o povo de Israel, quando saísse do Egito, por isso que Moisés vai falar, Faraó, Deus usando o Moisés, para o meu povo preste o culto no deserto, para que o meu povo me adore, e aquela coisa. E Deus querendo ser adorado, Deus é adorado, mesmo que eu e você, a gente não dê glória e adoração a Deus, Deus vai continuar sendo adorado. Nós vemos aqui o padrão que Deus criou para o povo ali, para Moisés, para que pudesse ser instituído
o holocausto, o serviço a Deus para que a glória de Deus pudesse se manifestar. No 3 aqui, no período nacional, após as conquistas de Israel, os holocaustos continuaram a ser oferecidos ao Senhor por vários motivos. Josué celebrou uma importante vitória sobre os cananeus, com ofertas queimadas e pacíficas. Gedeão a ser comissionado pelo Senhor para liberar Israel, adorou com igual oferenda. Então nós vemos os homens aqui adorando, nós vemos até Saul sendo punido por Samuel pelo fato de ele estar querendo fazer um serviço que não era para ele fazer, ou seja, ele queria sacrificar e não era para ele sacrificar. Quem deveria sacrificar era Samuel. Então, meus irmãos, isso continuou nos períodos nacional. Já no Novo Testamento, nós não vemos isso instituído, apesar que existia essa prática no templo a qual Herodes reconstruiu. Existia essa prática, porém não foi uma prática adotada por Jesus, porque Jesus se entregaria. Essa era a promessa que o povo deveria esperar. Jesus, o Deus Todo-Poderoso, se entregando, redentor, vindo para resgatar o seu povo. E aqui no tópico 3, Jesus Cristo, o holocausto perfeito. O fim de que o Filho de Deus se tornasse o nosso holocausto perfeito, 3 coisas foram-lhe necessárias: a encarnação, o sofrimento e, finalmente, a morte e ressurreição. Então, Jesus ele morreu, ele foi um sacrifício, um holocausto que morreu, mas ressuscitou. Jesus ele se deu totalmente para o homem, ele foi totalmente consumido pelo pecado do homem. Mas Jesus, que é o dono da vida, pode todas as coisas, ressuscitou. E nós vemos, meus irmãos, que o sacrifício do Senhor foi um sacrifício perfeito, um sacrifício que agradou a Deus, e que aquilo que Jesus fez, meus irmãos, nós hoje, depois de 2000 anos, somos beneficiados. Não ficou só naquele episódio ali na cruz do Calvário, ali 2000 anos atrás, ali em Israel. Não, isso também vale para nós, para toda a humanidade. A encarnação de Cristo. A encarnação de Cristo foi o cumprimento cabal e perfeito da profecia de Davi. Sacrifício e oferta não quisestes, os meus ouvidos abriste. Holocausto e expiação pelo pecado não reclamastes. O Messias reconhece através do salmista que holocaustos são ineficazes em si mesmo para redimir o pecado. Não que Deus não queria o holocausto do povo, não era isso. Mas era insuficiente, mas era aquilo que o povo poderia dar, poderia acontecer, poderia colocar. Mas por que Jesus não veio naquela época? Porque tudo é um tempo, meus irmãos. Jesus resolveu vir na época que ele deveria vir. E Jesus veio, redimiu o povo. E aqui, Jesus ele morreu e ressuscitou, como nós dissemos. Mas aqui é uma coisa aqui, o que é? Mesmo que fosse insuficiente o sacrifício que aqueles homens estavam fazendo, Deus estava recebendo. Deus recebia aquele sacrifício, Deus recebia aquele holocausto. Por isso que nós dissemos no começo, da forma que a fumaça subia, desculpa, da forma que a fumaça subia, era da forma que eles entendiam se Deus estava, se Deus ia aceitar ou não aceitar o seu sacrifício. Então, Deus aceitava, o Senhor Deus aceitava o sacrifício. Mas no Novo Testamento, depois que tudo que aconteceu, o período interbíblico, 400 anos ali, a gente vê de Malaquias a Mateus, houve um período, e aí ficou muito complicado ali aquela situação, e Jesus, já o prometido das nações, veio para redimir o povo e cessaria o sacrifício no templo. O 2. O sofrimento de Cristo. Assim como a vítima do holocausto era antes de ser queimada e repartida em pedaços, o Senhor Jesus foi submetido a todos os sofrimentos, angústias e dores. Então, aquilo que nós estávamos falando, até em Isaías 53 vai relatar acerca do sofrimento de Jesus. Então Jesus foi totalmente consumido. Aqui quando a gente vê o sacrifício antes de ser oferecido, ele é não torturado por maldade, mas acabava sofrendo uma tortura, meus irmãos, porque até matar, antes de matar o sacrifício, ele sentia dor. Então não é que o sacrifício que fosse feito fosse a maldade do sacerdote ou do sumo sacerdote para fazer esse sacrifício, fazer o animal sentir dor. Não, mas era uma consequência. Enquanto ele matava, antes de morrer, o animal se sentia angustiado. Enquanto estava morrendo, estava sentindo dor. Jesus não, Jesus foi... Jesus ele acabou sendo, como é que eu posso dizer aqui? Me fugiu até a palavra agora, irmãos. Jesus foi torturado por maldade dos romanos. Jesus foi torturado por maldade daqueles homens. Por maldade até dos fariseus que o entregaram. Mas claro, a gente vê, entregaram Jesus. Não, claro mesmo, Jesus se deu. Foi um sacrifício voluntário do Senhor. Então, mesmo sendo voluntário da parte do Senhor Jesus, ele sentiu dor, ele sentiu angústia, ele sentiu o que nós sentimos. Então, meus irmãos, a gente vê aqui que o sacrifício de Jesus foi tão perfeito por isso, porque ele foi voluntário, um sacrifício voluntário que Jesus ele fez por nós, para que redimir a nossa situação.
E o tópico 3, a morte e a ressurreição de Cristo. O auge do sofrimento de Jesus Cristo, como o nosso perfeitíssimo holocausto, foi a sua morte no Calvário. Ele foi morto e sepultado. Mas no terceiro dia, eis que ressurge dos mortos como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Irmãos, Jesus, ele resolveu voltar ao terceiro dia. Ele ressuscitou no terceiro dia, ressurgiu dos mortos e ressurreto, todo-poderoso, e as pessoas puderam contemplar que realmente Jesus é Deus. O Senhor Jesus é Deus. Até aqueles que não criam começaram a crer, mas para alguns já foi tarde e muitos duvidaram e aí subornaram os guardas ali do sepulcro de Jesus para poder dizer que os seus discípulos haviam roubado o corpo, mas a verdade é para nós, há passado 2000 anos, que Jesus ressuscitou, ele é Deus, ele é todo-poderoso, ele foi o sacrifício perfeito, ele foi um holocausto totalmente consumido e nós cremos no Senhor. E a nossa conclusão, essa lição faz-nos refletir sobre o sacrifício perfeito de Jesus Cristo. Ele morreu eficazmente por mim e por você. Por essa razão temos de viver uma vida de santidade e pureza. Somente assim seremos vistos pelo Pai Celeste como fiéis testemunhas do Evangelho. Não podemos ignorar o sacrifício de Cristo. Se fizermos, sobre nós recairá o justo e esperado juízo de Deus. Então nós não podemos ignorar aquilo que o Senhor já fez por nós. Porque, meus irmãos, nós seremos, como diz o apóstolo Paulo, seremos culpados do sangue e do corpo do Senhor até que ele venha. Quando a gente faz alguma coisa, quando a gente toma a Santa Ceia indignamente, isso refletiu na ceia do Senhor. Por quê? Porque quando Jesus ele faz, ele administra a ceia, ele coloca a ceia, ele é o seu corpo, é o seu sangue que é repartido naquele momento e foi dado para os discípulos. E nós temos essa consciência que Jesus, ele é Deus, ele pode todas as coisas. Então o seu sacrifício foi um sacrifício poderoso, foi um sacrifício, meus irmãos, perfeito. E nós hoje somos frutos desse sacrifício, temos benefícios através desse sacrifício e nós temos que adorar e bendizer o nome do Senhor. Amém, meus irmãos? Você ainda que não é assinante do nosso canal, está convidadíssimo a assinar e que Deus te abençoe a sua vida em nome de Jesus. Amém.